Hebreus capítulo 12, vamos ler alguns versos a partir do 18. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, os quais os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vede que não rejeiteis ao que fala, a voz do qual moveu então a terra. Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. A carta aos Hebreus é em grande parte um comentário sobre o evento que aconteceu no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte por algumas vezes. Em uma delas, ou até melhor em duas delas, ele recebeu a lei de Deus e os 10 mandamentos, enquanto o povo lá embaixo, não acreditando mais na sua volta, se corrompe e faz um ídolo, um bezerro com o ouro de seus brincos e artefatos que tinham trazido do Egito quando da sua saída. Todos estes detalhes são muito importantes e serão discutidos aqui. O livro de Hebreus descreve detalhes sobre aquela grande experiência no Monte Sinai, a importância do ouvir a voz de Deus, como vamos mostrar. Aquela que foi uma visão incrível, mas que para os olhos, Deus chamava a atenção do povo para que eles o ouvissem. Como lemos nos versos do capítulo 12 de Hebreus, a montanha, a terra tremia. Esta é a verdadeira palavra ali, símbolo do que Deus já está fazendo nesta hora, abalando o mundo e vidas também que têm se apercebido do grandioso momento em que vivemos. Mundo que em breve ainda mais será sacudido, assim como aquela montanha do Sinai, aceso em chamas de fogo. Deus aparece na escuridão, as trevas e a tempestade ao sonido da trombeta, literalmente o chofar, como que uma trombeta tocando. O que tudo isto significa? Existe alguma ligação com a volta de Cristo? Acho que a resposta não é difícil, mas o som do chofar ou da trombeta, a subida de Moisés ao monte para nas nuvens encontrar com Deus, a montanha, a terra tremendo e sendo abalada, a descida de Moisés encontrando lá embaixo um povo disperso, que achou uma forma estranha de adorar a Deus, aquele Deus que os tinha tirado da terra do Egito, a glória depois no rosto de Moisés, o julgamento de Deus sobre o povo e muito mais que vamos detalhar aqui. Os eventos que aconteceram no Monte Sinai são muito pouco conhecidos pela grande maioria dos cristãos, detalhes preciosos guardados por judeus, que por sua vez não têm conhecimento da parte profética encobertos em sombras e tipos, iluminados apenas pela grandiosa glória e luz que está em Cristo Jesus. Eventos estes que são de enorme importância para nossas vidas, proféticos para a Igreja do Senhor e também para os tempos que se relacionam à volta de Cristo em que estamos vivendo. Segue um sumário, em forma de tabela, no vídeo dos eventos no Monte Sinai, na medida que Moisés subiu a montanha por algumas vezes e volta para falar com o povo que Deus o tinha dito. Uma das finalidades desta tabela é mostrar o que para mim parece ser indiscutível, a ligação dos eventos do Monte Sinai com o contexto do livro de Hebreus. Como podemos ver, vemos em Êxodo, capítulo 19, verso 5, a promessa de Deus: se ouvir a sua voz, a voz de Deus será um tesouro particular, literalmente um tesouro entre as nações, entre os povos. Temos também no verso 8, a primeira promessa do povo de fazer tudo o que Deus disser. Isso corresponde em Hebreus ao capítulo 3, nos versos 7, 8, 15. Se ouvires a voz de Deus, não endureçais o coração, como na tentação do deserto. Hebreus 8, 10. Um povo eleito, sereis seu povo e Deus, o seu Deus. Hebreus 10, 16. Uma nova aliança, Deus vai colocar a lei em nossos corações. Hebreus 11, 14. Que somos a pátria celestial pela fé. Mais um tópico em Êxodo capítulo 19, dos versos 10 a 23. No terceiro dia Deus descerá as sombras da vinda de Cristo, Ressurreição, santificação, o monte tremia, monte em chamas, fogo. Em Hebreus 10, 10, vemos que somos santificados por Cristo. Em Hebreus 12, 26 a 29, Deus fazendo e fará tudo tremer. É um reino que não se abala, não se treme, Deus é um fogo consumidor. Em Êxodo capítulo 20, verso 19, o povo fica com medo da presença de Deus, pedem que Moisés fale com eles, não Deus, eles tinham medo de morrer. Então vemos a relação em Hebreus 5, versos 11 e 12. O autor de Hebreus tinha muito a dizer de difícil interpretação, porque a congregação dos hebreus se fizeram negligentes no ouvir. Assim como o povo no deserto não quis ouvir a Deus diretamente, teve medo. Hebreus 12, 18 a 19, vemos também o monte em chamas, trevas, tempestade, trombetas. Pediram que não falassem mais com eles, que Deus não falasse mais com eles.
Outro tópico no Êxodo 20:20, não temer. Moisés fala para eles não temerem. Deus estava testando-os para que não pequeis. Então Hebreus 3:8 fala da provocação, da tentação no deserto. Êxodo 20, a gente vê depois na sequência os 10 mandamentos dados a Moisés. A gente fala que são os ricos mandamentos, né? Vamos falar sobre isso. Número 10, que significa riqueza também. Êxodo capítulo 21 até o capítulo 24 foram dadas leis e ordenâncias a Moisés. Por exemplo, uma delas, a do servo da orelha furada, já que o nosso tema aqui é ouvir. Êxodo 24:8, Moisés e o sangue que selou aquela aliança. Então vemos tudo isso em Hebreus 7, os versos 16, 19 e 28. O sacerdócio de Melquisedeque, não de acordo com leis carnais. Hebreus 8:10, uma nova aliança, leis, as leis nas mentes e corações. Hebreus 9, versos 11 a 18, uma nova aliança pelo sangue de Cristo, só a morte valida um testamento, a morte de Cristo validou. Êxodo 24:3, o povo promete novamente ouvir a voz de Deus, mais uma promessa. Hebreus 3, 7, 8, 15, ouvi a voz de Deus, não endureçais o coração como na tentação no deserto. Êxodo 24, 10 a 18, Moisés no topo da montanha, comeu e bebeu na presença do Senhor, símbolo da ceia do Senhor, que já fazemos, mas que um dia faremos realmente ainda mais próximos de Jesus. O chão de safira como o céu, tábuas da lei, a nuvem e a glória de Deus, um fogo. Então Hebreus 12, 22 a 27, chegamos ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Hebreus 12, 29, Deus é um fogo consumidor. Em Êxodo 25:9 vemos o modelo do tabernáculo sendo dado para Moisés lá em cima do monte. Eles teriam que criar de acordo com aquele modelo. Em Hebreus 8:5 fala disso, faze tudo quanto ao modelo que foi mostrado no monte. Êxodo capítulo 25 até capítulo 31 temos as instruções para fazer o tabernáculo. Em Hebreus capítulo 8, 9 e 10 temos o autor falando de um tabernáculo e um novo sacerdócio pelo sangue de Cristo. Agora vamos para Êxodo capítulo 32, a queda, o pecado. Fizeram um bezerro com o ouro dos brincos de suas orelhas, né? Aí o ouvir, faltou ouvir, a falta de paciência e entendimento para esperar Moisés descer do monte. Em Hebreus 5, 11 e 12, vemos a negligência no ouvir, ídolo, carência do ouvir a Deus, né? Leva à corrupção. Hebreus 6, 12 a 15, fala de Abraão, a paciência para herdar as promessas. Hebreus 10, 36, paciência para herdar a promessa. Hebreus 12, 1, a paciência na nossa corrida. Então, Êxodo capítulo 32 e capítulo 33, intercessão de Moisés. Moisés intercede pelo povo. A gente vê aí no capítulo 32, verso 30, ele intercedendo pelo povo, pelo pecado que o povo tinha feito, para que Deus os perdoasse. Hebreus 9, 14 e 15, sangue de Cristo que purifica nossa consciência das obras mortas. Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Também Hebreus 7, 25 e Hebreus 8, 10, Jesus o intercessor. Êxodo 32, 27 a 28, Pentecoste no Sinai, Horebe, 3.000 pessoas caíram pela espada. No hebraico Horebe, que significa espada. Tem aí uma ligação, né, o Monte Horebe com a espada. Vemos os levitas tomaram o lugar dos primogênitos no serviço do tabernáculo, justamente porque eles fizeram justiça ali naquele momento. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é mais eficaz que uma espada de 2 gumes. Ela penetra, né, a alma e espírito juntas, medula. Em Atos 2:41, temos a ligação com Pentecostes também. 3.000 pessoas batizadas pelo ouvir da verdadeira palavra de Deus, né? Isso gera fé. Muitas vezes se fala, se prega a palavra, mas não necessariamente Deus está ali. Neste caso, pode até haver uma persuasão para se achegar a Deus, mas a fé só vai ser verdadeiramente gerada quando é uma palavra vinda verdadeiramente de Deus. A provação, o teste vai dizer isto. Em Êxodo, no capítulo 33, no verso 7, vemos que a tenda da congregação foi colocada fora do acampamento, ou fora do arraial, por causa do pecado e idolatria do povo. Hebreus 13, versos 11 a 13 vai falar sobre isso. Vai falar sobre a morte de Jesus fora do arraial, por causa do pecado do homem, né? O pecado dentro. Então a chamada no livro de Hebreus para sair do judaísmo, né? Sair do arraial naquela época. Na nossa época, a chamada para sair da religiosidade. Em Êxodo, no capítulo 34, a gente vê novas tábuas da lei sendo dadas a Moisés, que ele tinha quebrado as primeiras. Isso fala da nova aliança. Em Hebreus 8, 10, fala dessa nova aliança, leis nas mentes e corações.
E finalmente, Êxodo, nos capítulos 35 a 40, vemos a construção do tabernáculo por Moisés e o povo. E Hebreus 9 e 11 vai falar de um grande e novo tabernáculo não feito por mãos. Então vamos falar sobre tudo isto neste espaço. Então o aviso do autor da carta de Hebreus para aquela congregação ainda ecoa nos nossos dias. Então no verso 7 do capítulo 3, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. No verso 8, não endureçais os vossos corações, como na provocação do dia da tentação no deserto. Ainda o alerta para a congregação, no capítulo 5 de Hebreus, nos versos 11 a 14, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto fizeste negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornes a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, que têm os sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. Ainda no livro de Hebreus capítulo 6, versos 1 e 2, o autor, que não sabemos ao certo se foi Paulo, vai falar para aquela congregação dos hebreus que eles avancem e não lancem de novo o fundamento das doutrinas básicas de Cristo. Ou seja, que doutrinas básicas são estas? Arrependimento, batismo, ressurreição de mortos, juízo vindouro, entre outras. Irmãos, uma coisa faltava nos dias em que Deus revelou ao escritor desta carta aos Hebreus, assim como falta também nos nossos dias, o crescimento espiritual, o avançar no entendimento das Escrituras, não um conhecimento morto que não gera frutos, mas uma busca e um entendimento do caráter de Cristo, que está revelado em toda a sua palavra, que nos leva a entendê-lo melhor e, consequentemente, a escutá-lo melhor, como se sintonizássemos nossa linguagem com a linguagem de Deus. Rodeando o monte, o que Israel fez por muito tempo e muitos até hoje. Enfim, que a partir de hoje não sejamos nós. Nossa mente esteja buscando não só ir na igreja para renovar uma salvação dia após dia, mas como Paulo falou, avançando, prosseguindo para o alvo, buscar atingir o alvo, a marca, o nosso propósito e função para trabalhar para o reino de Deus. Veja a palavra usada no verso 1, fundamento. Ainda no capítulo 6 de Hebreus, esta mesma palavra foi usada por Jesus para descrever a fundação da casa na rocha. Esta fundação é apenas o básico de uma construção, de grande importância por sinal. Que construção é esta? Esta construção estamos fazendo em Cristo, o tabernáculo, o templo em nossas vidas, onde Ele, Cristo, deseja habitar. Mas para esta construção estar firmada, ela precisa ser feita, é claro, na rocha, de acordo com as medidas exatas, detalhadas e tipificadas no livro de Êxodo. Após este fundamento ser criado, devemos avançar, como alguém vai morar numa casa sem muros, sem teto, como Deus pode habitar em nós, sem estarmos caminhando e construindo essa obra de acordo com as suas instruções. Neste espaço, vamos aprofundar na experiência do Monte Sinai, a importância do ouvir e apontando também para a volta de Cristo, onde devemos estar firmados nele a rocha, onde nossos ouvidos devem estar sintonizados com a vontade de Deus, para que não caiamos nos mesmos erros do povo de Israel, pela falta do ouvir. Somos a igreja no deserto, eles, Israel, no deserto, fizeram então uma construção inapropriada, um bezerro com ouro de suas orelhas, ouro que era o espólio recebido na sua saída do Egito. Muito a se dizer sobre isso. Ali naquele Monte Sinai, que é a própria experiência do primeiro Pentecoste, onde a lei foi recebida, comemorado desde aqueles tempos pelo povo hebraico e ainda hoje pelo povo judeu. No capítulo 19 do livro de Êxodos, vemos o povo de Israel chegando ao deserto do Sinai, no 3º mês depois de sua saída do Egito. Exatamente no mesmo dia, assim diz a palavra. Que dia? O primeiro dia do 3º mês. A tradição hebraica e judaica concorda com isso. O povo tinha saído no dia 15 do 1º mês. Agora, cerca de 45 dias depois, eles chegam no deserto do Sinai. Em poucos dias, o Senhor desceria para falar com Moisés e o povo exatamente no dia que seria definido pela lei. Pouco tempo depois para Moisés. Era o primeiro Pentecoste. Que maravilha! Aqui Deus começa a mostrar ao seu povo, a sua noiva, tudo o que ele pretende com ela. Deus vai seguindo durante toda a história do Êxodo o modelo que era e ainda hoje é o processo de casamento na cultura hebraica. Moisés tinha feito o papel do amigo do noivo e apresentou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó àquele povo que pouco conhecia. Era a noiva sendo escolhida.
Deus pagou preço para esta noiva, que foi dado na tirada do Egito com a mão forte de Deus. O preço do sacrifício, do cordeiro que simboliza o que Cristo um dia faria por nós, assim como muitos sinais. E agora aqui em Êxodo, no capítulo 19, vemos Deus avançando neste processo de casamento. Agora o contrato vai ser oferecido. Então começamos aqui nossa jornada da importância do ouvir. No verso 5 do capítulo 19, Deus faz uma linda declaração de amor ao povo de Israel. Diz que se eles ouvissem a sua voz e guardassem a sua aliança, seriam para Deus seu tesouro escolhido. Sim, tesouro é o que ele literalmente diz ali. Mas para haver este casamento mesmo na cultura hebraica, a noiva precisa aceitar tudo, inclusive os termos deste contrato. No verso 8, vemos Israel agora fazendo uma linda declaração de volta para Deus. Tudo o que o Senhor tem falado faremos, e assim relatou Moisés as palavras do povo para Deus. Na cultura hebraica, quando a noiva aceitava o contrato, isto era confirmado quando ela bebia um vinho em um copo. O copo de vinho que simboliza a ceia do Senhor. Vemos o simbolismo de beber do cálice de Cristo e a sua ligação com obedecer aos mandamentos de Deus, o ouvir. Note que na língua hebraica a palavra ouvir e a palavra obedecer são exatamente a mesma palavra. Veja o imenso jogo de palavras no evento do Monte Sinai, onde se tem a ligação dele com ouvir e consequentemente obedecer. Deus e Israel continuam nesta jornada para o casamento. Agora nos versos 10 e 11, Deus fala a Moisés para pedir ao povo se santificar e para lavarem suas vestes naquele e no dia seguinte, porque em 3 dias Deus desceria no meio deles em uma nuvem. Este passo também faz parte do casamento na cultura hebraica, onde a noiva se purifica e se prepara para o encontro com seu noivo. O noivo, por sua vez, seguia preparando um lugar para morar com sua noiva. Que lugar é esse? Deus estava preparando para Israel uma terra, a terra de Canaã. Para nós, à luz da nova aliança, sabemos que nosso noivo Jesus está preparando uma casa, não uma mansão literal, mas um novo corpo, não corruptível, não feito mais do pó da terra, bem melhor até que aquela terra prometida de Canaã. Um corpo onde estaremos para sempre na presença do Senhor e sem as limitações deste mundo atual. Importante para isso a separação do mundo, a santificação. Deus chamou a Israel e, como foi prometido, o Senhor desce no meio de todo o povo. Que maravilha! Trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem, sonido de uma buzina, literalmente o Iobel ou o Jubileu, e também o Shofar, nossa conhecida trombeta. O monte fumegava, tremia, a glória de Deus aparece a Moisés no cume do monte. Que maravilha! Deus vindo como noivo para encontrar sua noiva. Moisés fala ao povo os 10 mandamentos, o contrato de casamento. Mas com tudo isso, vemos que a visão daquele monte em chamas, tremendo, o som do chofar, a nuvem espessa, o povo não resistiu, temeu e se afastou. Nos versos 19 e 20 do capítulo 20 de Êxodo, vemos que o povo agora volta atrás da sua decisão. Se antes tinham dito que iriam obedecer a tudo que Deus os falasse, agora eles dizem que não querem ouvir a Deus diretamente, pois temem a morte. Moisés teria que ser o porta-voz. Incrível! Como falamos em outro estudo sobre a sarça ardente, o Monte Sinai e o Tabernáculo, o Monte Sinai fala de nossas vidas em chamas pelo Senhor. Como diz o livro de Hebreus, Deus sacudindo nossas vidas como fez com aquele monte, removendo tudo que não é do seu reino de nós. Os nossos ouvidos atentos para a voz de Deus, a Shekinah da glória de Deus descendo e nos encontrando. Este é o verdadeiro Pentecoste. Mas o povo, diante de tudo isso, agora decide não manter sua promessa de ouvir a Deus diretamente. Era o começo da queda. Moisés se aproxima da escuridão onde Deus estava. Escuridão, sim, isso mesmo. Escuridão, vamos já voltar a isto. Moisés volta e recebe de Deus mais leis. Come na presença do Senhor, uma verdadeira ceia. A glória do Senhor em uma nuvem cobre o monte por 6 dias, e no 7º dia, o Senhor chama Moisés de dentro da nuvem no 7º dia. Moisés tinha dito ao povo que Deus os estava testando. Sim, não era para eles temerem. E Moisés então fica por 40 dias e 40 noites em cima do monte, em comunhão com Deus. Veja, era um teste. Deus não os queria matar como o povo pensava. Bem, em parte sim, a intenção era até essa mesma. Morte da carne e vivificação do espírito. Mas eles não entenderam. Jesus também fica por 40 dias sendo provado no deserto e vence. Espelho sombras destes 40 dias que falam de um período em que nós, o corpo de Cristo, também estamos sendo provados. Nós somos também a igreja no deserto, como descreve o livro de Atos.
Somos provados neste fogo consumidor. Ansiamos ver a glória de Deus, também ceando com ele o Senhor, como símbolo de uma noiva que aceita os mandamentos dele e bebe do seu cálice. Está se preparando a cada dia e se encontrando com ele. O Senhor nas nuvens, símbolo do 7º dia, vidas descansadas no Senhor. Sombra também deste reino maravilhoso que está para se manifestar completamente neste mundo, em que os fiéis representados por Moisés estarão cumprindo aquela visão magnífica. A palavra diz que o chão era como pedra de safira e parecia com o céu em claridade, comendo e bebendo, símbolo de uma grande comunhão na presença do Senhor. O Deus de luz aparece ao povo no meio da escuridão. Que coisa, por quê? Em Deuteronômio, capítulo 4, a partir do verso 11, vai esclarecer. Deus falou ao povo na escuridão, nas trevas, nada se via. A gente continua e vê o porquê. O objetivo era para que eles mesmo, o povo, não vissem realmente nada. Os olhos, que são talvez um dos 5 sentidos mais importantes, agora no Pentecoste, Deus vai colocá-lo de lado por um instante e mostrar a importância do ouvir. Ouvir versus obedecer. Veja a razão no verso 15. Não vistes nenhuma figura no monte Horebe no dia que o Senhor vos falou no meio do fogo, para que com isso o povo não se corrompa e faça um ídolo com algo que se vê, semelhança ao que está nos céus ou na terra ou debaixo dela. Qual o pecado do bezerro de ouro? Foi trocar a boca da espada, a voz de Deus ali no monte Sinai, Horebe, por algo que parecia palpável para eles, algo que se vê. E como isso acontece nos nossos dias de hoje, dentro das congregações, mesmo no nosso meio? Irmãos, fica claro, este foi exatamente o erro daquele povo. Moisés na montanha por 40 dias, no tempo de Deus, como se o tempo não existisse para Moisés. Lá embaixo, para o povo, os dias se demoravam e eles se apressam. Pensavam que Moisés não mais voltaria. Fazem um bezerro de ouro com os brincos de suas orelhas. O que fica claro, um dos aspectos da idolatria é o de não ouvir. Quando saímos dos planos de Deus e fazemos as coisas, levamos as coisas de Deus da nossa forma, um ídolo é criado. O remédio, Horebe, a espada de Deus, o Pentecoste, o ouvir. Deus queria falar ao povo que com medo ficou, mas essa ideia mesmo, queimar a nossa carne, fazer dela um sacrifício agradável ao Senhor. Não temo dizer que nesta dispensação do Pentecoste, época que a igreja ainda está vivendo nos nossos dias, grande parte do povo de Deus tem entrado neste caminho errado. Não pretendo passar a maior parte do nosso tempo apontando o dedo e falhas, mas aqui e ali alguma coisa precisa ser falada, é inevitável. Nisto, devemos ser como Moisés, lá em cima, ouvindo a voz de Deus, enquanto lá embaixo o povo construía um bezerro. Sermos como um hebreu, aquele que cruza as fronteiras em busca de uma terra prometida, não só saindo do mundo para o início da fé em Cristo, mas que saia também da parentela do comodismo, da religiosidade, de uma fé muitas vezes morta. Um bezerro com os brincos dos espólios do Egito. Uma guerra que tinha sido vencida por Deus, que os tirou da servidão, e agora o povo usa aquele ouro de lá para fazer um bezerro. Um bezerro que é um boi ainda não crescido, não maduro. Devemos sair da imaturidade espiritual para ser um verdadeiro hebreu, ouvir a voz do Senhor e que esta seja a nossa voz também. Percebemos que o bezerro de ouro é uma versão falsificada do que Deus espera de nós. Moisés estava no alto do monte, ouvindo a Deus, recebendo as instruções, os 10 mandamentos de Deus. Se pegarmos a palavra 10, vemos que a palavra riqueza se escreve no hebraico da mesma forma. Os 10 mandamentos são basicamente a riqueza de Deus para nossas vidas. Mas o povo lá embaixo usa o ouro tirado de seus ouvidos, simbolizando a falta do ouvir. E o ouro que deveria vir das instruções de Deus é trocado pelo ouro de seus brincos. A religião realmente é isso, um movimento externamente até similar, mas não alcança a verdadeira experiência com o Senhor da forma como Ele espera que tenhamos. Novamente voltando ao verso 5 do capítulo 19 de Êxodo, o Senhor fala ao povo que, se diligentemente ouvirem a voz de Deus e guardarem a sua aliança, seriam sua propriedade particular, literalmente seu tesouro, assim como o ouro e a prata que Davi deu ao templo. Somos este sacerdócio santo. Note a mesma palavra ali no verso de Davi. Somos este sacerdócio santo, povo adquirido, ou seja, propriedade, tesouro, são as mesmas palavras que o apóstolo Pedro usou para nós também, não só para o Israel do Antigo Testamento. Esta riqueza que deve estar em nós, as leis de Deus, a glória de uma nova aliança através do sangue de Cristo, não mais em tábuas ou pedras, mas escrita em nossos corações. Aí volta ao livro de Hebreus.
O autor fala que tinha muito a falar para aquela congregação, sobre Cristo, sobre o seu sacerdócio, mas eles eram tardios, negligentes no ouvir. Já eram para serem mestres. Uma congregação tinha anos de crença, mas precisavam ainda dos rudimentos da palavra de Deus, do leitinho, esquecendo o mantimento sólido que nos leva à perfeição para sabermos discernir o bem e o mal. Que avancemos deixando para trás os fundamentos básicos da palavra. Claro, o fundamento é necessário quando se inicia, como um lembrete também, mas não repetitivamente. E como diz o autor, assim faremos se Deus assim permitir, e eu faço daquelas as minhas palavras aqui. Então o povo ali no deserto do Sinai falhou seriamente. Depois, pela intercessão de Moisés e o arrependimento do povo, Deus retoma o relacionamento. Mas houve uma perda, sim, séria. O autor do livro de Hebreus fala disto também. Aquela congregação estava perdendo, por serem duros no ouvir, muito do que Deus tinha a falar com eles. Deus volta a guiar o povo no deserto. Ameaça até não mais fazer isto. Deveriam ter entrado na terra prometida ali no primeiro ano. Mas, devido à palavra não ter entrado em seus ouvidos e se transformado em fé, isto aconteceria apenas após 40 anos de experiência no deserto, após outras falhas inclusive, quando a maioria dos espias mostraram falta de fé para entrarem na terra prometida. Quando vemos os 3 filhos mais velhos de Jacó na ordem, Rúben, Simeão, Levi, o significado, Rúben, ver, Simeão, ouvir, a verdadeira razão por que a família toda vai parar no Egito. Rúben até que tentou, mas nem sequer viu José sendo vendido pelos irmãos, e todos complacentes que nem sequer ouviram os gritos de José na cova. Agora, para sair do Egito, tudo teria que ser revertido. Só que agora é Deus quem vai ver a aflição do povo e ouvir seus gemidos, porque quando o homem falha, é Deus quem conserta. Moisés participa nisto, já que era um homem de visão até a morte, um amigo de Deus verdadeiramente. Ele também vê a aflição daquele povo, assim como depois vê aquela sarça ardendo e a voz de Deus o chamando lá de dentro daquela sarça. Mas agora no Sinai é a vez do povo agir. Maturidade e crescimento é necessário, e que o alimento sólido venha para nós para que tenhamos nossos sentidos exercitados para discernir o bem e o mal. A tribo de Levi então assume o posto, após a idolatria do povo, por sua falta de ouvir. Naquele episódio no Monte Sinai, 3.000 pessoas morrem. Pentecoste não seria cumprido ali como Deus desejava. Mais de 3.000 anos depois, seria finalmente cumprido quando um pequeno povo, os discípulos de Jesus, em obediência à voz de seu mestre, recebem do alto aquele derramar maravilhoso, e agora não seria 3.000 almas mortas pela espada ao pé do Monte Horebe, mas 3.000 pessoas que ouviram a voz de Deus falando em suas línguas. Um verdadeiro milagre. A espada da voz de Deus, Horebe, a boca da espada. O Espírito Santo descendo e achando espaço nos corações, como uma espada afiada de 2 gumes. O que significa o nome hebreu? Significa um que cruza. Veja, inclusive a ligação do nome Abraão com o nome hebreu em Gênesis capítulo 14, verso 13, onde esta palavra hebreu aparece pela primeira vez. Então devemos ser um verdadeiro hebreu, como foi Abraão, um que cruza o rio Eufrates, ou como Moisés, deixando para trás uma vida carnal, sem Deus, onde dominava o pecado, seguindo aos ídolos da nossa mente, quem sabe até deixando uma religião, deixar para trás tradições de pais e muito mais, para cruzar para uma nova vida, um lugar não físico, mas espiritual, onde Deus nos guia. Hebreu é um que aceita as correções do nosso Pai Eterno, que cruza os limites de um mero servo, para ser aquele servo da orelha furada, que tem status de filho, porque se suportarmos a correção, Deus nos trata como filhos. Como Jesus disse, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho sem a correção é um filho bastardo, mas Cristo quer levar muitos filhos à glória, assim como o servo da orelha furada, lei que foi dada a Moisés lá, exatamente ali no alto do monte. Este passa a ser como um filho para o seu Senhor. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes. Pentecoste naqueles dias no Monte Sinai não seria então cumprido como Deus queria. O povo em uma só voz prometeu fazer tudo o que o Senhor os falasse, mas não cumpririam. O festival de Pentecoste, assim como as outras festas de Israel, seriam exatamente ali instituídos por Deus a Moisés. Seriam mais de 1000 anos depois quando o povo entenderia o verdadeiro sentido de ouvir a Deus, através dos 120 discípulos, que recebem do céu um som como de um vento e línguas como de fogo que os enchem do Espírito Santo. Como o Senhor fala em Sofonias, no capítulo 3, no verso 9, darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que todos o sirvam com o mesmo consenso,
Profecias que se cumprirão plenamente quando o reino de Deus se manifestar por completo nesta terra. Apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isto. No Pentecoste, vemos isso acontecendo. O posto da Torre de Babel, onde as línguas começaram a serem divididas. Agora não mais os tijolos daquela Babel, não mais os tijolos das obras mortas do Egito. Agora a construção é de um tabernáculo não feito por mãos humanas, mas para a habitação do Deus eterno, Criador de todas as coisas. O verdadeiro Pentecoste vem para que o Espírito de Deus entre em nossas vidas e renove o nosso espírito e nossas mentes, não mais como ordenanças carnais como se existia no Antigo Testamento. As instruções ou as leis de Deus são colocadas agora em nossos corações. Passamos ao estágio de servos para filhos verdadeiros, não filhos imaturos, mas filhos que começam a ter prazer em seguir ao Senhor. Passamos a estar em acordo com as leis do Senhor, não mais seguindo meras ordenanças e justificações da carne como eram feitas no tabernáculo e no templo no Antigo Testamento, mas agora tendo prazer em ver os planos de Deus atingindo as nossas vidas, como em uma só língua, em um só acordo com os planos de Deus. Uma lei não escrita em pedra, mas no coração. Nosso corpo passa a ser o santuário do Senhor, oferecendo a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o nosso culto racional. Não tem forma maior de glorificar Deus do que esta. É o culto perfeito, como diz em Romanos capítulo 12, verso 1. Enquanto tínhamos o Espírito de Deus descendo no Pentecoste relatado em Atos, sabemos que naquela mesma hora os sacerdotes, todos aqueles religiosos da época também estavam juntos no templo celebrando o Pentecoste com todas aquelas ordenanças. Espetáculo sem dúvida lindo para os olhos, mas que já não representava nada para Deus, pois a falta da presença do Senhor era dominante nos corações de boa parte daquele povo. No templo, na época de Jesus, um espetáculo certamente bonito aos olhos. Quantas milhares de pessoas estavam ali reunidas. Mas vemos os 120 discípulos envolvidos em algo com certeza não tão bonito aos olhos humanos, mas certamente para Deus, com seus ouvidos bem abertos e preparados para fazer a vontade do Senhor. E vemos que 3 mil daqueles, muitos estrangeiros vindo para a festa de Pentecoste, são atingidos positivamente por aquela espada de Deus, sendo somente naquele dia 3 mil adicionados à fé em Cristo. Então a fé vem do ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Como o povo de Israel falhou e temeu em ouvir a voz de Deus ali no Monte Sinai, a fé não foi gerada em seus corações, e finalmente não entraram no repouso de Deus. Que descanso é este? Está na presença do Senhor, como vemos em Hebreus capítulo 4, no verso 10. Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. O repouso, o 7º dia, fala de entrar no repouso do Senhor em nossas vidas, deixando as obras da carne para entrar na vontade de Deus. Em um nível mais profundo, o descanso, o 7º dia fala do reino de Cristo, que será estabelecido e tomará conta da terra quando da volta de Jesus. Temos diante de nós a tarefa de juntos trabalharmos com Deus para construir esse tabernáculo em nossas vidas, de acordo com o modelo celestial dado a Deus através de Moisés. Em Apocalipse, no capítulo 11, verso 19, vemos este tabernáculo, este templo nos céus, parecendo junto com relâmpagos, vozes, trovões, terremoto. Veja a própria experiência do Pentecoste no Sinai, relatada no livro de Apocalipse. Nos versos seguintes em Apocalipse, vemos o filho da mulher nascendo, este filho que regerá as nações. Assim como Cristo nasceu e foi e ascendeu aos lugares celestiais, nós, a Igreja do Senhor, também já estamos seguindo este mesmo caminho. Este templo descrito no livro de Apocalipse é um templo celestial, não físico feito com mãos humanas, mas tendo como matéria-prima os fiéis do Senhor, porque somos as pedras deste novo templo. Note que por toda a Bíblia, Deus é uma força em movimento. O seu espírito movia sobre as águas em Gênesis, na criação. No deserto vemos o tabernáculo se movendo de acampamento a acampamento, de acordo com a nuvem e a coluna de fogo que os guiavam. Em Ezequiel vemos as rodas se movendo e não diferente a igreja do primeiro século do Novo Testamento, se movia também de acordo com a liderança do Espírito Santo. Não podemos colocar Deus em uma caixinha e pedir Ele que nos siga. Avivamentos vêm e vão. A serpente de bronze, que salvou o povo no deserto, mais tarde seria usada por Israel em idolatria. Se no deserto ela gerou bênçãos, mais na frente se tornou uma pedra de tropeço para o povo, e a ordem foi para quebrar, destruir aquele ídolo. Deus está constantemente se movendo, e o Antigo Testamento e a lei eram apenas uma sombra, mas o corpo é de Cristo. Todas as ordenanças do Antigo Testamento eram uma sombra da vinda de Cristo, e consequentemente do seu corpo. Nós, a noiva, que também cumprimos os tipos e sombras, buscamos nós agora sermos este templo maravilhoso para a habitação.
fazendo de nossas vidas um sacrifício agradável, filhos que ouvem a Deus e são corrigidos por Ele, o Deus que é um fogo consumidor em nossas vidas. Nossa função é deixar Ele nos queimar. Sacrifício e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste, um corpo está sendo preparado pelo Senhor. Sabemos que na saída do Egito o povo foi batizado no Mar Vermelho, assim mesmo falou Paulo. Agora no Sinai, era a hora do batismo do fogo. Como disse Jesus, aquela geração comeu pão no deserto, mas pereceu. Então é necessário avançar, buscar ouvir a Deus e conhecer a Cristo mais profundamente, deixar sua voz prevalecer em nossas vidas, sermos testados e aceitarmos as correções do Senhor para alcançarmos a maturidade de um filho que herdará dele todos os seus bens e com ele reinará. Porque o livro de Hebreus volta ao Pentecoste no Monte Sinai? Porque somos a igreja no deserto. Devemos continuar nossa jornada de fé em fé. Vemos no livro de Hebreus esta progressão onde o autor inicia falando de Cristo, o Filho de Deus acima de todos os anjos, acima de anjos e mensageiros, este Filho de Deus que nos tirou do Egito, deste mundo que nos afligia. Cristo é nossa Páscoa. Depois o livro de Hebreus fala da experiência no Sinai e a voz de Deus. Este Pentecoste que é um ensaio para o casamento, que em breve se consumará. Estamos nos preparando para encontrar com nosso noivo, esta colheita maravilhosa. Depois o autor de Hebreus fala do tabernáculo. Em tudo isto, vemos que temos hoje tudo do melhor. Um melhor sacerdote que Jesus, uma melhor ordem que a de Melquisedeque, uma melhor aliança através da morte de Cristo, e também um melhor tabernáculo, que não só fala de Cristo, mas de nós também o seu corpo. Cristo, trazendo muitos filhos à glória, ao Monte Sião, a igreja dos primogênitos. Este tabernáculo, este templo que é a nossa vida, deve sofrer uma mudança de dentro para fora. Note bem, as leis, inclusive os 10 mandamentos, o que seja, são consequências de uma mente transformada. A questão não é se externamente eu cumpro o mandamento A, B ou C, embora também tenha sua grande valia. Aquele homem rico que na sua ótica cumpria toda a lei, podia até ser, mas era uma riqueza externa apenas. Jesus pede ao homem que vendesse tudo o que tinha, pois era rico. O reino de Deus fala em uma mudança interna, o cumprimento de leis, ordenanças em si, o fazer isto ou deixar de fazer aquilo se torna sem muito efeito se tudo não for consequência de uma mudança interna. Claro que às vezes, sim, a gente precisa de umas alfinetadas bem diretas também, até porque desta forma passamos a entender certas coisas, certas formas de agir que evitam escândalo até dentro da igreja de Cristo. Mas o princípio é, a lei foi dada a Moisés no alto do monte, ou seja, Deus o chamou para lá para receber aquelas ordenanças. Hoje também Ele nos chama para este nível de relacionamento e entendimento, onde daí sim, a vontade de Deus e até a ordenança, se quiser, também passam a ser escritas em nossos corações. As tábuas dos 10 mandamentos, dadas a Moisés, eram uma riqueza sim. Note a palavra 10 no hebraico. A mesma que riqueza. Os 10 mandamentos são os ricos mandamentos de Deus. À luz do Novo Testamento, eles são sim uma riqueza, mas apenas quando esta lei está inscrita em nossos corações. E também quando estas leis são traduzidas e vistas através das lentes do Novo Testamento e do sacrifício de Cristo, pois antes eram apenas uma sombra. A glória de Deus que habitava no tabernáculo em Siló, e depois pelo pecado do sacerdote Eli, essa glória de Deus, já nos tempos de Davi, vai para Jerusalém, que também parte dali, como vemos relatado em Ezequiel nos tempos do cativeiro. Esta glória de Deus parte à espera de Cristo, no monte leste de Jerusalém, ali na montanha do lado leste, onde fica o Monte das Oliveiras. Dali Jesus passa boa parte de seu ministério de oração, de vida dedicada ao Pai. Ali Jesus também no Monte das Oliveiras ascende aos céus, após 40 dias sendo visto pelos seus. E depois de 10 dias completando o Pentecoste, que vemos, a glória de Deus desce no Pentecoste como fogo na vida dos discípulos. A glória de Deus quer habitar em você, em mim, em nós. Somos este templo, esta habitação, sendo criados na medida de Cristo, espalhando a este mundo esta glória, aguardando a maravilhosa vinda de Cristo, para com Ele nós também nos manifestarmos a este mundo, a manifestação dos filhos de Deus, que toda criatura, o mundo anseia, muitos sim nem mesmo até saber. Voltando ao evento do Monte Sinai, depois que o povo de Israel falha pela sua idolatria, vemos que Moisés coloca a tenda da congregação agora fora do arraial. O autor de Hebreus fala sobre isto, conclamando os irmãos daquela congregação a sair do judaísmo, dos costumes religiosos para uma vida com Cristo verdadeira. Hoje não é muito diferente, que saímos também fora do arraial religioso, do marasmo, levando conosco o vitupério, a vergonha de Cristo conosco, como estava Cristo naquela cruz, sendo envergonhado por todos que passavam, despido por nós.
Este Evangelho de Cristo nos traz a esta posição também. Não só o mundo nos critica, nos estranha, diria que a religião mesmo a maior parte dela acaba vendo os verdadeiros fiéis em uma posição de vergonha, porque o verdadeiro Evangelho traz isso. Então Jesus foi aquela oferta queimada por nós, sacrifício feito fora do arraial. Assim também nós oferecemos nossas vidas para serem trabalhadas no fogo consumidor de Deus. Que esta montanha das nossas vidas seja tremida, esteja em chamas, chegando ao Monte Santo de Deus. Desta forma sendo nós verdadeiros filhos, aceitando as correções do nosso Pai eterno, aquele que castiga com o intuito de corrigir, buscando também o derramar maravilhoso do Espírito Santo, esta espada em nossas vidas. Desta forma estaremos preparados para não só ouvir, mas também recebemos os dons do Espírito Santo sobre nós, para a edificação do corpo de Cristo. Ou foi a última vez que ouvimos a voz de Deus? Ele fala conosco? Sim, e usa tudo que está ao nosso redor. Nos dá sonhos, visões, fé, discernimento e muitos outros. Palavra maravilhosa de Deus que serve como guia também, luz para nossos pés. Nos livrar do engano, o Senhor corrige os que o amam. Precisamos entender que Deus é aquele que nos corrige. Às vezes damos crédito a outros, quando é Deus que está fazendo o seu trabalho em nossas vidas. Ele usa muitos artifícios para isso. Comento aqui até sobre o estudo sobre Jacó, e fala muito dessa forma de correção que Deus agiu sobre ele. É realmente maravilhoso. Sujeitava-vos a Deus, resistia ao inimigo e ele fugirá. Então a gente vê, o inimigo fugirá se a gente resistir a ele. Devemos buscar isto sim, que sejamos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, não como o povo de Israel que se corrompeu, não quis ouvir a Deus e não se aproximou da sua presença, mesmo que aparentemente assustadora. Sendo assim, erro atrás de erro, lá embaixo da montanha, o povo não esperou a descida de Moisés, achando que o mesmo não tinha sobrevivido àquele encontro face a face com Deus. Então buscamos a paciência e a fé, como Abraão para herdar sua promessa, assim como Moisés também, que se recusou ser chamado filho da filha de Faraó, tendo a fé vinda do ouvir e do cumprir a vontade de Deus, para que com isso alcancemos suas promessas. Também então corramos com paciência a corrida que está diante de nós, colocada por Deus. Assim como o Monte Sinai, Deus está nos abalando. A questão é, como nossas vidas, como nossa casa está firmada na rocha ou não. Casa firmada na rocha é como aquele que vem a Cristo e ouve as suas palavras, ouve. Lembra do ouvir e do obedecer que andam juntos, e são a mesma palavra no hebraico. E continuou Jesus falando sobre a casa construída na rocha. Veio a enchente e bateu com força sobre a casa, mas ela não foi abalada. O Monte Sinai tremia. Nossas vidas estão sendo abaladas no dia a dia por muitas situações. Mas como a casa na rocha, não temeremos, não seremos levados pela enchente. Note que o livro de Hebreus fala que é Deus quem nos abala. Ele quem está abalando o mundo, as nossas vidas, abalando a nossa casa espiritual, mas também removendo o que deve ser removido de nós para deixar apenas o que é imóvel, para que recebamos um reino que não pode ser abalado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. You shall hear a word in your ear, saying this is the way to go. Yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way unto Him. He shall bring it to pass. You shall hear a word in your ear, saying this is the way to go. Walk in it, walk in it. Joy of the Lord is your strength, and the mighty one will say, He will rejoice
shall quiet you with His love. You shall hear a word in your ear, saying this is the way to go. Walk in it, walk in it. You shall hear